Alô, torcida do Mengão, aquele abraço, saudações do mais querido. Meus amigos, hoje não dá para estar com aquele sorrisão no rosto, né? Aquele sorriso largo, né? Não dá para estar aqui feliz da vida, radiante, entusiasmado, né? Feliz por estar aqui com vocês, debatendo, falando de Flamengo, né? É sempre um grande prazer falar do Flamengo, essa paixão que nos move desde crianças, né? Por esse motivo, sim, feliz, mas pelo que vem acontecendo nos últimos jogos com o Flamengo, não dá para estar feliz e contente e soltando fogos, né? Mais uma vez hoje o Flamengo, nosso treinador deixou a desejar, né? Eu ainda não consegui entender, se vocês souberem, vocês me expliquem, né? Se eu estiver falando alguma coisa fora do normal, vocês me expliquem aí onde eu estou errado, porque eu não consegui entender esse time que o Felipe Luiz entrou hoje em campo. Não pelas peças em si, tá? Não pelos jogadores, não depreciando os jogadores diminuindo os jogadores que entraram em campo hoje. Não é isso. Mas pela disposição tática, né? Pela distribuição ali dentro de campo. Eu não consegui entender, né? A gente pôde observar jogadores que nunca jogaram juntos assim, nunca começaram um jogo juntos, jogando hoje, entraram juntos hoje, né? No caso por exemplo, do Carrascal com o Bruno Henrique, nunca tinham entrado juntos de titulares assim, né? Isso demonstra uma certa incoerência ali do nosso treinador, né? Eu não consegui entender. Como eu repito, não pelos jogadores que são, mas pelo encaixe ali, né? Pela combinação que foi ali, né? Por essa forma ali que ele colocou, né? Pelo conjunto, né? Vamos dizer assim, né? O Carrascal até fez o gol, né? Um gol de oportunismo ali, depois de uma jogada que o Flamengo insistiu, no belo chute do Cebolinha, né? No travessão e tal, um chute improvável até, de longe, e o Flamengo martelou e conseguiu chegar ao gol, né? Inclusive eu acho que o Carrascal, ele tem muito a oferecer ao Flamengo, acho que vai crescer muito ainda, acho que tem muito a entregar pelo Flamengo, me agrada o futebol dele, é um cara que não se esconde, é um jogador que não se esconde do jogo, que se apresenta, não se intimida, né? Acho inclusive, né, vou levantar uma polêmica aqui, acho que inclusive vai entregar muito mais do que o Samuel Lino, tá? Vou chegar daqui a pouco, falar um pouquinho do Samuel Lino depois, né, que eu acho que pode entregar muito mais do que está entregando, tá? Eu acho que o Carrascal ainda vai crescer muito, vai entregar até mais do que ele, né? Então vamos lá. O Flamengo, ele ficou méritos também para o sistema defensivo que o Fernando Diniz montou, né? Acho que todo mundo viu que o Vasco estava muito, muito sólido na sua defesa, estava muito bem postado na sua defesa, né? Claro, a gente sabe que o Fernando Diniz, historicamente, é um treinador que se preocupa muito com a defesa, né? É um treinador muito... chamam a ele até de retranqueiro e tal, né? Que é um cara muito retranqueiro, né? Ele tumultuou ali a entrada da área do Vasco, né? Para exatamente não deixar o Flamengo, né? Criar, não deixar o Flamengo chegar com liberdade para bater em gol, né? Ele conseguiu, né? Ele montou uma espécie de losango ali na entrada da área ali, né? Na pequena área ali do Vasco, junto com o meio campo ali, com os cabeças de área ali, né? E dificultou a entrada do Flamengo ali na sua área. Você pode ver que a defesa do Vasco interceptou todos os cruzamentos do Flamengo, tanto aéreos como rasteiros. Eles sempre cortavam, né? Toda tentativa do Flamengo de cruzar a bola para a área, tinha algum jogador do Vasco para cortar, seja de cabeça, seja esplanando lá, né? Chutando para frente ou chutando para escanteio, né? Ele conseguiu. Porém, esse trabalho dele foi facilitado, né, pela forma com que o Felipe Luiz colocou
o meio-campo e o ataque do Flamengo para jogar, né? O Flamengo não se entendeu, o Flamengo não se encontrou, o Flamengo simplesmente não conseguiu dar liga, não deu liga ali, né? O Felipe Luiz ele entrou com 3 pontas. O Felipe Luiz entrou com 3 pontas de ofício. O Felipe Luiz, ele não entrou com nenhum homem de referência, camisa 9 de verdade, para fazer gol, goleador. Gente, voltando rapidamente no Estudiantes, no jogo contra o Estudiantes, o Felipe Luiz chegou a ficar com 4 pontas. 4 jogadores de lado de campo, em campo, contra o Estudiantes. Eu vou citar para vocês aqui. Samuel Lino, que eu achei que ele fosse tirar, que já estava cansado. Plata, Bruno Henrique e Luiz Araújo. Olha que maravilha. 4 pontas. Cadê o homem de referência para fazer o gol ali? Cadê o homem de referência? Quem faz o gol? A gente sabe que o Luiz Araújo faz gol, né? Eventualmente ele faz gol. O Bruno Henrique já fez belíssimos gols, né? Hoje, no caso, o Cebolinha também é um jogador que faz gol eventualmente ali, né? O Plata, muito menos do que esses que eu já citei, mas de vez em quando faz, né? Uma vez ou outra faz um gol. Mas não é o ofício desses caras fazer gol. Não é a função nata. Esses caras não são goleadores natos, né? Eles não são artilheiros de ofício, como Pedro, por exemplo. Não são. E o Felipe Luiz enche o time de ponta, né? Enche o time de ponta. Aliás, o Flamengo vive contratando ponta. O Flamengo quase não providencia. O Flamengo não se preocupa com jogador de camisa 9. Para quando o Pedro não estiver apto a jogar, esteja suspenso ou esteja lesionado, tem um jogador ali para jogar a bola para dentro do gol, para fazer gol, para prender a defesa adversária ali, para preocupar a defesa adversária e fazer gol. O Flamengo não tem, né? Cadê a base do Flamengo? Por que o Flamengo não cadê? Não tem como fabricar, trabalhar um garoto daquele da base para ser um goleador. Gente, agora eu vou falar aqui de um jogador, podem falar que eu tô maluco. Cadê o Felipe Tereza, gente? O Felipe Tereza sumiu. Por que não dão uma oportunidade para um garoto como esse? Ele mostrou que sabe fazer gol. Ele fez o gol do título mundial sub-20 do ano passado. Foi ele que fez o gol. Ele contra o Grêmio ano passado, não sei se vocês lembram, na gestão Tite ainda, ele precisou de menos de 5 minutos para fazer um gol lá no Olímpico, lá na arena do Grêmio. Por quê? Cadê esse garoto? Sumiu. O que acontece com esses garotos que eles ficam escanteados, eles ficam assim, sabe, jogados de canto? Por que não dão oportunidade para esses garotos assim, cara? Ah, nem todos vão dar certo. Claro, nem todos vão dar certo. Isso acontece em qualquer clube. Nem todo jogador de base vai vingar, sabe? Mas muitos vão vingar. Muitos vão dar certo. E cadê? Né? Dizem que esse Joshua, né, que inclusive já fez um gol pela Copa do Brasil aí pelo Flamengo, não lembro se foi esse ano ou foi ano passado, acho que foi até esse ano mesmo, contra o Botafogo da Paraíba, pode ser? O Botafogo de Campina Grande, pode ser? Não foi o gol dele? Aqui no Maracanã? O Flamengo venceu o jogo? Foi aqui no Maracanã? Foi lá que ele fez o gol? Cadê? Dizem que esse garoto é esse. A gente ouve falar muito bem desse garoto. Olha, o Joshua é um jogadoraço que vai dar muitos frutos pro Flamengo, mas cadê? Como outros que prometia-se que tem um jogador na base que ele vai arrebentar. E cadê? O próprio Felipe Tereza. O Flamengo foi atrás de um tal de Castelhanos lá da Fiorentina. O cara não quis vir pro Flamengo. O problema é dele, sabe? Querendo pagar milhões de dólares, milhões de euros pelo cara. Mas o Flamengo precisa de um cara artilheiro de ofício para evitar do Felipe Luiz ficar enchendo o Flamengo de pontas, sabe? Colocando um monte de ponta no jogo. O Bruno Henrique hoje, cara, ele ficou encaixotado pelo sistema defensivo do Vasco, pela zaga do Vasco.
E foi bem, hein? E o Bruno Henrique não jogou mal hoje não, hein? Mesmo marcado por 2 ou 3 defensores do Vasco, ele conseguiu ainda fazer alguma coisa, ainda tentou, ainda lutou, ainda conseguiu trocar alguns passes ali, tentou encontrar ali os companheiros, o Plata, o Carrascal, ele tentou alguma coisa ainda. Tentou fazer uma tabelinha ali com Cebolinha, né? Com Ayrton Lucas, alguma coisa ali, né? Mas sozinho, cara, fica difícil. O Bruno Henrique, ele foi muito bem em 2019, mas ele tinha um companheiro de ataque que era o Gabigol. Entendeu? Ele tinha um companheiro de ataque que era o Gabigol. Ele não joga sozinho contra 3. Cara, o cara tem que ser muito genial. O cara tem que ser muito genial para jogar sozinho contra 3. Sabe? Então, assim, cara, não dá. O Felipe Luiz errou, sabe? Ele tinha que colocar alguém ali para ajudar o Bruno Henrique, ou ele tinha que entrar com o Pedro. Eu entraria com o Pedro, cara. Desculpa, sei que podem discordar de mim, mas eu entraria com o Pedro. Sabe? Para pelo menos tentar construir. É o que se dá para fazer na circunstância de hoje. Né? Nós só temos o Pedro de homem-gol ali. Porque o Flamengo não tem a capacidade de encontrar um outro centroavante. Seja na base, ou seja contratar alguém que, sabe, que vale a pena contratar, que não custa um caminhão de dinheiro para depois ficar encostado. E o Juninho? Cadê o Juninho? Diziam, o pessoal ainda tinha esperança que fosse o substituto do Pedro. Ah, porque o Pedro está machucado, vai ser o Juninho. Juninho é outro ponta, mais um ponta, né? Ele não é um jogador que ele joga mais aberto ali, vindo para dentro, né? Ele é um jogador de velocidade. Cadê o Juninho? Não se fala mais no Juninho. Acabou, sumiu. Chegou aí aquele entusiasmo todo. Depois vai murchando, acabou. Então assim, gente, como é que faz? Cadê o trabalho de scout? Cadê o trabalho de observação de mercado? Né? Cadê a base? Eu já teria dado mais chance para esse garoto, para esse Felipe Tereza há muito tempo. Porque o jogador só vai criando casca, só vai criando confiança jogando. Tem que jogar, tem que botar para jogar. E quando não tiver o Pedro, vai ficar improvisando o Bruno Henrique? E quando o Pedro se bate na madeira aí, se o Pedro se lesionar, se o Pedro ficar suspenso num jogo decisivo, vai o Bruno Henrique de novo fazendo papel de centroavante, a gente vê que, sabe, que ele tá capenga, a gente vê que fica uma coisa capenga, que fica uma coisa fora sabe, que não encaixa, sabe? Vai fazer um gol de vez em quando, vai, mas, cara, uma vez ou outra. E a gente vai ficar dependendo disso, sabe? Esperando ali isso acontecer. Então, cara, o Flamengo hoje, ele facilitou muito a vida dos zagueiros do Vasco. Ele facilitou muito a vida do sistema defensivo do Vasco. O Felipe Luiz facilitou muito. Você vê que quando o Felipe Luiz mexe, né? Com 12, eu dei graças a Deus, quando ele, em 12 minutos do segundo tempo, ele começou a botar o Pedro para aquecer e tal, né? E o Pedro entrou com uns 16, Pedro e Arrascaeta entraram ali com entre 16 e 18 minutos e mudaram o jogo, né? Você vê que o Flamengo, a coisa passou a ser um jogo de ataque contra a defesa. E por pouco o Flamengo não fez o gol, né? Falta de sorte ali também, a bola não quis entrar, né? Teve o Saul que meteu aquele balaço no travessão lindo, aquele chute lindo no travessão, né? Teve o Pedro que por pouco ali perdeu ali alguns gols ali meio que, né, difíceis de perder, né? Gols assim meio absurdos ali, mas estava amadurecendo o gol, né? Se entrasse antes, se tivesse entrado, eu já teria entrado com ele no intervalo. Eu já voltaria do intervalo com o Pedro em campo. Porque é o goleador que a gente tem. E um baita goleador, diga-se de passagem, né? Um dos artilheiros do Brasil aí, né? Então, assim, eu já teria entrado com ele. Já voltaria com ele para o segundo tempo, né? E outra, como o Bruno Henrique estava bem, embora estivesse muito cercado ali pela defesa do Vasco, estivesse muito sufocado, o Bruno Henrique estava bem, ele não estava mal. Eu, em vez
de colocar o Samuel Lino, que não acrescentou nada, desculpa para quem está empolgado com o Samuel Lino, né? Eu, como eu já falei outras vezes, graças a Deus eu sou da década de 80 e eu vi muito jogador bom, muita gente boa, muito jogador fera, craque de bola mesmo, jogadoraço, assim, que dava gosto de ver jogando. Gente, desculpa, mas não vai ser o Samuel Lino que vai me impressionar assim de uma hora para outra. Ele vai ter que comer muito feijão com arroz, ele vai ter que comer muita bola para me impressionar. E até agora, vocês me desculpem, tá faltando um pouquinho de repertório para ele. Tá faltando mais Samuel Lino ali, efetivo. Vocês estão me entendendo? Tá faltando mais efetividade no Samuel Lino. Tudo bem, ele tem aquele repertório dele de cortar para dentro, fingir que vai chutar e corta. Teve uma jogada já no final, né, que ele conseguiu recuperar a bola ali e cortar por fora ali e conseguiu jogar para dentro da área ali. Eu não me lembro como é que terminou essa jogada, né? Eu acho até que terminou com o chute do Saul. A zaga do Vasco rebateu, teve um bate-rebate ali e o Saul de fora da área, né, bateu no travessão, né? Teve uma jogada dele ali que ele veio inteiro para cabecear. Ele era para cabecear para dentro do gol, ele resvalou nela de cabeça ali para tentar achar alguém que pudesse estar ali na área para botar a bola para dentro do gol, quando na verdade ele teria que chegar cabeceando mesmo para dentro do gol, né? Que ele chegou inteiro no lance. Então assim, ele entrou, não acrescentou muito. Eu teria deixado mais um pouquinho, como o Bruno Henrique não estava mal, eu teria deixado o Bruno Henrique mais um pouquinho junto com o Pedro e Arrascaeta para ver o que ia dar. Eu teria feito isso. Mas ele cismou, né, de botar o Samu, né? E infelizmente a gente não conseguiu chegar à vitória, que era assim fundamental hoje, né? O Palmeiras está encostando, né? Venceu ontem, bagunçou com Fortaleza, né? Se bem que o Fortaleza e nada hoje é a mesma coisa, né? Ainda assim, eu levo muito mais fé no Flamengo ainda do que no Palmeiras, embora o Palmeiras esteja jogando bem, muito bem, né? O Vitor Roque tá bem, né? O entregador de paçoca tá bem, né? Inclusive eu acho, não tinha raiva dele não, por causa do lance da Libertadores lá de 21, não tinha raiva dele não. Mas por ele ter vindo exatamente pro clube que ele entregou a paçoca, assim, eu já não suporto ele. Eu acho assim, falta de caráter, sabe? Acho que ele poderia quer vir pro Brasil? Vem para qualquer clube, menos pro clube que você entregou o ouro numa final de Libertadores, tá? Eu acho falta de caráter e falta de vergonha na cara ele vir pro Palmeiras, tá? Mas eu continuo assim, muito mais confiante no Flamengo do que no Palmeiras, muito mais, infinitamente mais confiante. E acredito muito nesse título do Flamengo brasileiro e acredito muito que a gente vai passar do Estudiantes quinta-feira, apesar de tudo, apesar da gente ter desperdiçado a chance de ter liquidado e tudo mais, aquela conversa toda, mas eu ainda acredito. Levo muita fé no Flamengo. Agora, nosso treinador tem que entender mais, né? Parece que ele tem hora que ele não entende muito o Flamengo, né? Ele colocar um time hoje em campo que bateu cabeça, que não deu liga, que não se encontrou no primeiro tempo, né? Meio campo não se entendeu com o ataque, não tinha como se entender também, né? Três pontas em campo, Plata, Cebolinha e Bruno Henrique, 3 jogadores de lado de campo. Carrascal, acho que não é muito ali um jogador de criação propriamente dito, né? Não é um Arrascaeta, assim, um cara que cria, que quebra linhas, né? Cadê e falando nisso, e o De La Cruz? Ele botou o De La Cruz 90 minutos contra os Estudiantes. E hoje ele bota o Alan, que inclusive deu aquela furada digna mesmo digna de um jogador como o Alan, né? Com todo respeito ao Olaria, o Bom Sucesso, eu acho que se ele fosse jogar no Olaria e no Bom Sucesso, eu acho que ele ia disputar vaga ainda para jogar, né? Porque é um jogador mais do que comum, menos do que comum, né? Mais fraco do que um jogador comum, né?
No segundo tempo ali a bola veio rebatida, ele foi dar um chute, furou com a perna dele, quase foi parar na arquibancada, né? Quase a chuteira dele voa na arquibancada, né? E esse é o Alan, né? Ele entrou com o Alan, eu não sei que paixão que ele tem pelo futebol do Alan também. Todos os treinadores que chegam ali no Flamengo têm uma paixão pelo futebol do Alan, que nem no aterro do Flamengo o Alan joga, né? Nem na nossa pelada assim ele jogava, né? O Plata também tem uma paixão pelo futebol do Plata que, nossa, não vejo pra tanto. É um bom jogador, um jogador interessante. O Plata é um jogador interessante, sim. Briga muito, batalha muito, corre muito. Mas hoje mesmo ele errou um passe assim de menos de 1 metro, né, cara? Uma troca de passes ali, a bola caiu no pé dele, ele foi tocar, tocou pra lateral. Então assim, durma-se com um barulho desse, né? Durma-se com um barulho desse. Então é isso, meus amigos. Não tem mais muito o que falar, né? Resultado, como eu já falei, amargo, frustrante, né? Para quem achava que era 3-0 Flamengo hoje tranquilo. Eu já não esperava um jogo tão fácil porque, né? A rivalidade, vamos dizer assim, a bronca que eles têm da gente, né, cara? O sentimento de revanche que eles têm contra a gente é muito grande, né? E eu sabia que eles não iam vir para facilitar, né? Que eles iam montar ali realmente uma forma de bloquear as ações do Flamengo. E foi o que aconteceu. E o Flamengo também não fez tanta força para, com exceção dos minutos finais da segunda metade do segundo tempo, né? Mas o Flamengo no começo não fez tanta força para tentar, né? Não foi criativo, não teve criatividade para furar a retranca do Vasco, né? E nosso treinador mais uma vez hoje pisou na bola, né? Eu assim, gosto do Felipe Luiz, continuo tendo muito carinho por ele, acredito nele, mas eu acho que acho que tá na hora dele acordar, tá na hora dele parar e falar, pô, cara, peraí, esse modelo de jogo que eu tô inventando ultimamente não tá dando certo. Eu acho que eu vou mudar a rota aqui, eu vou por esse caminho aqui agora, eu vou buscar esse outro caminho aqui, porque não tá dando. Tá na hora do Flamengo arrumar um outro centroavante que possa substituir o Pedro à altura. Vai na base, trabalha alguém na base, contrata alguém que vale a pena contratar, porque não dá pra ficar improvisando o Bruno Henrique ali na frente não, cara. Como centroavante, não. Não dá, não. Não é a dele. Não é a dele. Valeu, rapaziada. Então é isso, né? Quinta-feira agora tem batalha na Argentina. O Flamengo tem totais condições de passar, tem futebol para isso, o time do Flamengo é infinitamente melhor do que o do Estudiantes. Eu comparo os Estudiantes com todo respeito, esse Estudiantes, eu já vi outros times dos Estudiantes melhores que esse, muito melhores inclusive. Mas esse Estudiantes agora, ele é comparado a um Olaria, um bom sucesso, com todo respeito ao Olaria, né? É um bom sucesso, né? Times de menor investimento aqui no Rio de Janeiro. Mas eu comparo assim ao Olaria, bom sucesso, São Cristóvão, né? Você vê que esse time que chegou, que vira e mexe, chega um time de menor investimento, chega nas finais do Carioca, né? No ano passado, se eu não me engano, foi o Nova Iguaçu, né, que foi para a final com o Flamengo. O Nova Iguaçu é muito melhor que o Estudiantes. Muito melhor que o Estudiantes. O Nova Iguaçu que eliminou o Vasco e tudo mais, né? Muito melhor que o Estudiantes. Pode ter certeza. Então eu acho que o Flamengo tem bola para isso. Só que assim, não vai ser só dentro de campo. A batalha não vai se resumir às 4 linhas, se é que vocês me entendem. Vai ter muita provocação fora de campo, vai ter muita pressão de torcida, vai ter aquele clima de Libertadores, aquele clima hostil de Libertadores, porque para eles, tirar o Flamengo vai ser um feito assim, né? Isso não vai acontecer, mas na cabeça deles lá, da torcida deles lá, dos argentinos em geral,
eliminar o Flamengo vai ser um feito histórico. É como Davi vencendo Golias. Entendeu? É um sentimento assim de Davi contra Golias. Então, se eles tirarem o Flamengo, nossa senhora, eles vão comemorar o resto do ano. Nem que eles sejam eliminados depois, claro que serão, né? Claro que eles não vão longe, mas eles vão comemorar o resto do ano, porque tirou o Flamengo. Tá vendo? Nós podemos. Esse Flamengo não é esse bicho-papão todo. E a gente não pode deixar isso acontecer de jeito nenhum. De maneira nenhuma. Tem que dar Mengão. Avançar para as semifinais e corrigir os erros para pegar o Racing, provavelmente. O Racing é outro time, hein? O Racing não é Estudiantes, não. É outro nível, tá? Então é isso, rapaziada. Esse vídeo já tá longo demais. Nossa senhora. Não, eu juro que eu não gostaria que ficasse assim. Mas não tem como. É tanta coisa para falar, é tanto erro para pontuar, tem coisas boas, mas tem coisas ruins, muita coisa ruim para falar com relação a desempenho do nosso time. E acaba ficando muito longo. Mas é isso, rapaziada. Eu peço a vocês humildemente que deixem um like, que se inscrevam aí no canal para dar aquela força. Mais uma vez, não custa nada, 0800, não vai doer no bolso de ninguém. E vai motivando a gente aí a criar fazer mais vídeos aí como esses aí. Tá bom? A gente vai continuar sempre falando aí de Flamengo aí, tentar fazer a nossa voz chegar aí para poder... sabe, ter ali uma mudança ali, ter para chacoalhar mesmo ali, sabe, para dar um chá de realidade ali, um choque de realidade ali, na verdade, né, para dar um choque ali de realidade nos envolvidos ali no Flamengo. Valeu, rapaziada, um grande abraço a todos, fui, até a próxima, valeu!